Eu tive que continuar, porque senão ia ficar muito grande. Então, essa já é a parte 2, gente. Mas, enfim. Muitas das vezes é fácil a gente botar a culpa em tudo. Mas a gente tem que nos analisar para depois ver o que tá acontecendo. Porque é muito fácil a gente ficar curioso o que vai acontecer nos próximos episódios do que nós assiste, do que ver o que Deus tem para falar com nós. Ah, mas é errado assistir? Igual eu falei, não é errado você assistir, mas é errado você não querer ter tempo pro Espírito Santo. Para Deus, não deixa o Espírito Santo entrar no seu coração. É mais fácil você querer ver uma série pra ver o que vai acontecer no próximo episódio do que querer saber o que Deus tem pra falar com você. Você não tá deixando Deus e o Espírito Santo falar com você. Não tá orando como antes. Tá deixando o mundo de séries, novelas acabar. Isso tá acabando com as vidas. Mas igual eu falei, assistir filmes não é errado, ler livro não é errado, mas você tá priorizando Deus primeiro? Porque é errado quando você não tá priorizando Deus. Porque muitas vezes a pessoa fica tão viciada que não tá nem prestando conta do que Deus quer falar com ela. Já paramos pra pensar? Agora fica uma pergunta. O que você quer fazer? Alimentar sua carne, o que ela quer fazer de prazeres? Ou querer alimentar espiritual? Sentir aquela presença de Deus? Fica essa pergunta aí pra você na sua memória. E uma das coisas importantes, sabe o quê? Que na verdade o nosso elenco, que elenco mesmo que nós vai ter? E uma coisa importante, que fala em Jó, capítulo 8, versículo 9. Estejamos preparados para a eternidade, pois nossos dias da terra não passam de uma sombra. Ou seja, a gente tem que estar preparado à eternidade, porque o mundo espiritual nunca foi brincadeira e nunca é. Nunca foi. E não é de hoje que o Satanás brinca. Não é brincando que se fala, não é de hoje que o Satanás quer levar a gente pro inferno junto com ele. Não é de hoje que ele é furioso da nossa alma. Sabe por quê? Porque o instrumento da Bíblia, da palavra, é o que ele mais tem raiva. Sabe por que ele põe essas séries, filmes, novelas e tudo? Para nós prendermos espiritual. Para nós ficarmos presos e não ver o que o Espírito Santo tem falado para nós. E aqui fala, estejamos preparados para a eternidade. E vocês? E será que estamos preparados? Porque quando nós estiver na eternidade, a gente vai ver o quê? Qual mundo nós vai seguir? Qual mundo você vai querer escolher? A carne ou o espírito? Quem que você vai querer deixar falar no seu ouvido? O mundo da tecnologia, que no final nem vai existir mais? Ou o mundo de espiritualidade que Deus fala com você tremendamente, aquela presença que você pode sentir? Qual? Porque aqui também fala que a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe o dia do amanhã. Ah, mas você fala na questão dele voltar? Também não. Tem uma outra questão. Porque a gente não sabe o último dia de nós viver, a gente não sabe o último dia que nós pode ter chance de conversar com Deus. A gente nunca sabe o último dia, por isso que é sempre bom a gente estar falando com Deus. Porque a gente não sabe o último dia que nós vive. Nós não sabe o último dia, o nosso destino, é só Deus que sabe o nosso destino. O mundo de espiritualidade não é brincadeira, o diabo não tá brincando e muito menos nunca esteve. O mundo de espiritualidade nunca foi brincadeira e se você tá brincando, eu digo, se arrependa enquanto é tempo. Porque a eternidade vai vir, mas você tem que escolher qual dessa eternidade que você quer. O mundo aberto ou o mundo da espiritualidade com Deus? Qual desses dois você prefere? E vocês podem até estar falando, mas você também às vezes deve ver série, esses trem. Sim, eu vejo realmente série, esses trem, mas a primeira coisa que eu priorizo é Deus. Você pode ter certeza que a minha prioridade é Deus. Eu antes era mesmo viciada mesmo. Nesses dias eu tava e eu percebi que é um grande erro de eu estar viciada naquilo que não vai ser real pra mim. Prefiro estar com o que é real. Ah, mas vai me dizer que você não assiste filmes? Assisto, mas com uma grande lição e aprendizagem que eu aprendi. Que o mundo não é igual a um filme,
o mundo não é igual séries que nós é acostumados de ver. Não é. Não é. Porque cada dia que passa, não é só Jesus que está voltando em si. O tempo já está esgotado. E nós vamos ter que prestar conta como do que é escolher. Se é um caminho estreito, onde que você vai sentir dor eternamente, ou o caminho de descanso, onde que você pode descansar a sua alma, não vai sentir dor, vai poder falar santo, santo é o Senhor, como nós prefere. O que nós está escolhendo aqui na palavra de Deus? Na Bíblia. Será que você está deixando Deus descansar sua espiritualidade? Você está deixando Ele descansar você? Tá aí a pergunta. Você está deixando Deus descansar a sua prioridade? Porque primeiro nós temos que priorizar Deus e depois o resto nós faz. E uma última palavra que eu quero deixar muito importante é: e esta promessa que Deus nos fez, a vida eterna. Jó capítulo 1, versículo 2 e versículo 25. Então você tem que ter escolha, né? Tô finalizando aqui, mas nós temos que ter escolha das nossas vidas. Qual mundo que nós queremos? Qual é o tempo que nós está dando para Deus? Qual é a prioridade? Como é o nosso tempo com Deus? A gente bota a culpa na pessoa em vez de nós, ou como é que tá sendo? Porque a gente não pode colocar outras coisas no empecilho. Porque a gente tem que nos analisar, porque se nós não se aproximamos de Deus é porque é nós que não tem coragem. Ah, mas só que às vezes é porque eu não tenho tempo. Sim. Eu não falo nessa questão, mais tempo para Deus nós tem que ter todos os dias. Por quê? Que às vezes vocês podem estar perguntando, sabe por quê? Para você poder sentir a presença maravilhosa dele, para você ter o descanso na sua espiritualidade, porque o mundo espiritual nunca foi brincadeira e não é. Para você poder ter instrumento da palavra, ouvir o que o Espírito Santo quer falar, para você ter firme na fé dele, para você poder louvar eles nas suas necessidades. Porque muitas das vezes não vale a pena o que nós não tá priorizando. Porque será que nós estamos deixando a nossa fé por último? Nós estamos deixando Deus para quê mesmo? Porque é muito fácil nós estar falando de Deus agora, mas será que nós estamos querendo Deus todo momento ou só na hora do aperto? Ou na hora da bonança? Porque tem dois lados. A hora da bonança que nós quer Deus, ou se não, na hora do aperto que nós corre para Deus. Qual dos dois lados você tá seguindo? Ou você tá seguindo todos? Que é, mesmo na miséria ou louvando, em todos os momentos você tá com Deus. Qual? Porque essa pergunta eu me fiz. E, igual eu falei, o mundo espiritual nunca foi brincadeira, não é? É muito importante de nós nunca desistir da fé. Nunca desistir, sabe? Porque o que nosso Deus tem pra falar pra nós. Que o que ele tem pra falar com nós é mais importante que tudo. Mas não se esquece que eu falei, não é errado você ver filme. Não é errado. Mas é errado você não ter Deus como sua prioridade. Não é errado você se divertir nas semanas. Não é. Mas é errado você não ter prioridade com Deus. É errado você ter todos os tempos pra sair, pra se unir com a família, pra sair com os amigos. É normal. Isso pode. Mas o que você não deve fazer é esquecer de Deus. Porque é muito fácil de você saindo, curtindo, pode. Mas você tá priorizando Deus? Você pode se divertir e curtir, mas você tá lembrando que Deus existe? Qual o mundo da sua espiritualidade que você quer seguir? Porque no caminho a gente só vai ter um pra decidir e escolher qual que é a sua. E pra finalizar, tenho a última coisa pra falar. O mundo espiritual não brinca, nunca esteve. E fica firme nas promessas de Deus, porque Ele sabe de tudo. Descansa no... Ele vai fazer você descansar no mundo espiritual, mas para isso priorize Ele. Priorize, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é presente, onipotente, Ele é tudo. Ele é maravilhoso, que não dá nem para descrever como nosso Deus é. Bom, essa foi a palavra de hoje. Fica com Deus. Espero que Deus tenha falado no coração de cada um.
mesmo. E a paz do Senhor, até o próximo pregação ou próximo louvor. Que Deus abençoe.